pessoal, estamos começando mais um livecast, hoje nosso 41º episódio. Nossa convidada hoje super especial aqui, quem está conosco é Sara Vieira. Sara, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Obrigada, Fábio, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou a Sara, mais conhecida como treinadora Sara no Instagram. E eu tenho um programa de treino que se chama Sarada. E estamos aqui para compartilhar essa trajetória aqui na internet agora, que tudo é online. E é hoje com que eu trabalho completamente online, completamente no Instagram. Muito legal, conheci Sara, para quem está ouvindo, assistindo. Eu conheci Sara através de Icra, de uma live que ele fez, ela participou. Eu achei muito legal o projeto, muito legal a trajetória dela, e aí foi quando trocamos ali direct, né? Eu sempre falo aqui que às vezes eu vou aperrear o pessoal ali no direct e fico muito feliz quando as pessoas respondem, quando as pessoas aceitam e vêm aqui compartilhar seu conhecimento, compartilhar seu tempo com a gente, né? E dividir aí sua casa, sua história. E aí, para a gente começar, o primeiro ponto é como você chegou na educação física, né? Hoje a gente conhece a Sara ali, treinadora Sara do Instagram, já está com os programas, mas como foi que você embarcou nesse mundo? Olha, sendo bem sincera, a maioria das pessoas chega na educação física por uma grande história que tem com treino ou com esporte. E eu caí bem de paraquedas. Eu nunca fui... a gente estava até falando de temperamento antes de começar aqui. Eu, como uma boa sanguínea, oscilo muito. Então, eu já quis ser de tudo na vida, dentista, arquiteta, design de moda, tudo. E eu não tinha, assim, algo que eu desejava, que eu sonhava ser. Tem pessoas que crescem sonhando com uma profissão, e esse nunca foi o meu caso. Sempre gostei de muita coisa. Então, eu entrei numa faculdade pública, na Federal do Ceará, pelo Enem. Então, eu tentei Enem e era assim, o que minha pontuação der, eu vou ver aqui o que cabe e eu vou entrar. E na época eu queria muito arquitetura e tinha passado em arquitetura, só que ao mesmo tempo eu tinha passado pelo ProUni, ao mesmo tempo eu tinha passado na Federal em Educação Física. Aí minha mãe, na época, disse assim, faz o seguinte, vai para Educação Física na Federal, depois de tu estar dentro da Federal, tu tenta mudar para outro curso, caso tu não goste. Porque Federal é Federal, né? Então, eu disse, tá bom. Só que aí, no primeiro semestre, eu me apaixonei pela Educação Física. E aí, de cara, eu disse, não, vou ficar por aqui mesmo. E fui gostando, e dentro da Educação Física eu fui me descobrindo, porque eu fui me apaixonando, mas não sabia exatamente o que eu queria fazer. Virar personal foi algo bem depois. Então, foi muito de paraquedas e foi uma paixão que realmente vingou, né? Não foi algo momentâneo, vingou mesmo. E aí, quando você começou, você já pensava em vir para a internet ou ainda não? Como foi um pouquinho dessa trajetória, desse início pós-formado? Pronto. Então, saí da educação física, tive várias experiências, você também é formada em educação física e sabe. A gente tem experiência com tudo que se imagina. Então, essa é uma coisa importante da educação física, porque nos dá um leque de opções. Então, quando você sai da educação física, é muito surpreendente, pelo menos para mim foi muito surpreendente o desdobramento, porque eu saí da faculdade, já me mudei para outra cidade, fui para o interior do Ceará, morava na capital, em Fortaleza, e fui para o interior, e lá eu fui tentar ver o que daria certo de acordo com as minhas vocações. Então eu era professora de natação, professora de hidroginástica, e já tinha trabalhado na academia na época do estágio. Cheguei no interior, eu fui ver o que dá para eu fazer aqui. E na época, eu já aparecia na internet, eu já aparecia no Instagram, só que aquela coisa bem assim, compartilhando sua vida. Eu sempre digo, aquela blogueira pobre, né? Que a gente vai compartilhando a rotina. Então eu já estava aí há uns quase 2 anos compartilhando minha rotina no Instagram, porque eu morava só, então aquela coisa de você falar da sua rotina, do seu estilo de vida e mostrar que eu estava na faculdade, então algumas pessoas já sabiam que eu fazia educação física, mas isso não era uma profissão nem nada, era só mesmo stories e compartilhando. E aí quando eu fui para o interior, que eu comecei a ver no que eu ia me encaixar lá, eu logo fui para personal, então eu comecei a ser personal e comecei a compartilhar isso no Instagram, como rotina mesmo, mostrar os treinos dos alunos e mostrar os resultados antes e depois. E aí isso foi desencadeando, algo que eu já fazia, eu já compartilhava minha rotina e eu incluí
a minha profissão. Isso foi muito bom, porque isso fez com que eu me tornasse mais conhecida na cidade e também quem já me conhecia no Instagram, outros estados. E aí meu trabalho foi sendo difundido a partir daí. Legal, eu sou do interior, né, também, só que eu tive que vir para a capital por conta da faculdade e depois eu não quis voltar ou não tive, né, talvez você tivesse, não sei, você teve a opção, digamos, de voltar porque você quis ou porque realmente você disse, não quero ficar na capital? É bem interessante porque, assim, os meus pais são pastores, então eles mudam muito de cidade, então eu sempre mudei muito com eles. Eles estavam em uma determinada cidade quando eu fui embora para a capital. Quando eu fui voltar para o interior, eles já estavam em outra cidade que eu não tinha morado com eles. Então, quando eu voltei primeiro, eu nunca gostei muito da rotina de Fortaleza. Talvez outras capitais sejam diferentes, mas é uma rotina muito corrida, você gasta muito tempo com o trânsito. Então, na época, trabalhar só com online não existia essa opção. O Instagram era algo para divulgar e não para ser fonte de renda. Então, para mim não era uma opção ficar pegando ônibus ou mesmo de carro ou de Uber, é trânsito. E corre para cá, corre para lá. Para você atender numa academia, por exemplo, nessas cidades maiores, você paga para a academia também. Então, eu não sabia exatamente o que ia dar certo. Fui para o interior porque na capital não estava legal para mim. E aí fui para morar com eles de novo. E a cidade, as pessoas, a maioria, não me conhecia. Então, eu fui, na verdade, criar um novo mundo lá, de pessoas que não me conheciam e iriam me conhecer o meu trabalho. A minha vantagem, como eu disse, eu já compartilhava a minha história, quem eu era, o que eu fazia, com o que eu trabalhava no Instagram, quando eu era estudante, o que ajuda muito para quem é estudante, porque muita gente deixa para falar sobre isso depois que se forma. Então, ninguém sabe o que você fazia da vida e agora você resolveu aparecer. Então, hoje, como está tão normal compartilhar na internet, na época não era normal, então foi em 2016, 2017 ali, que eu comecei a postar minha vida. Isso não era normal nessa época, ficou normal depois da pandemia, né? Mas até então não era. Então, era um pouco estranho, era como se eu estivesse fazendo algo fora do comum. E aí, como as pessoas sabiam que eu estava na faculdade, eu compartilhava meu estágio, meu trabalho. Quando eu me formei, não foi um baque eu começar a mostrar mais sobre isso. Foi completamente normal. E como tinham pessoas de vários lugares que me seguiam, inclusive da cidade onde os meus pais moravam, isso foi mais fácil. Então, essas pessoas já me conheciam. Quando eu cheguei lá, algumas pessoas já conheciam. E isso foi só sendo compartilhado. Então, eu fui começando a ser mais conhecida por causa da internet lá, mas foi algo de começar do zero. Então, eu cheguei na academia pessoas que eu não conhecia, com um ambiente totalmente novo, um contexto totalmente novo que eu construí em outra cidade, do zero. Isso é até interessante, talvez. Não sei se tem alguém que está assistindo que está nesse contexto, às vezes, de mudar de cidade completamente e começar do zero naquela cidade, sendo que ninguém te conhece. E é muito difícil, mas, ao mesmo tempo, é bom, tem algumas vantagens disso, principalmente se é uma cidade menor. É mais fácil se destacar em cidades do interior, se você vem de uma realidade melhor. Então, uma pessoa que vem da capital para o interior, é mais fácil de se destacar, porque na capital você tem vivências tão diferentes, tão melhores, que quando você chega no interior, o básico que você mostra já se destaca daquelas pessoas que normalmente têm uma vivência menor, né? Menos experiências. Sim, isso é muito legal, porque, querendo ou não, tem muita gente que hoje vem para a faculdade, né? Como foi meu caso, como foi o seu, para a capital, no caso, né? Faz faculdade na capital e muitas vezes realmente tem que voltar para o interior, né? Eu já pensei algumas vezes em fazer um trabalho no interior, mas acredito que ainda não chegou o momento. Nem sei se um dia realmente chegará. Mas eu lembro que quando eu me formei, como eu fiz bacharelado, não tinha a opção de concurso, né? E depois eu enxerguei que o concurso não era algo que eu queria para mim. Então, isso no interior, quando eu descobri, eu nunca quis trabalhar com criança, Você experimentou aí várias coisas, como você disse. Eu já saí da faculdade querendo trabalhar com o que eu sempre trabalhei dentro, que foi com idoso. Então, eu tive a oportunidade de já trilhar um caminho
é diferente desde o início e mais focada ali para o que eu faço, na verdade, até hoje. Mas realmente essa questão que você falou de você vir para cá, de você voltar e mostrar seu trabalho é extremamente importante, né? E na verdade é mais fácil, como você disse, né? Aumentar seu ciclo ali, você espalhando, como na verdade hoje você faz, você acaba atendendo gente, não sei, de outros países. Sim, de outros estados, outros países. De outros estados, outros países, mas você começou lá no interior, né? E na capital, querendo ou não, tem muita gente, muitas pessoas se formando. O local que você tem para trabalhar, querendo ou não, são poucos. Então, uma concorrência é maior também. Então, tudo isso são fatores importantes, né? E aí, aproveitando que a gente está falando sobre isso, Sara, eu queria saber se você trabalhou no interior em alguma academia ou se você, quando se formou, voltou, você já começou a atender, digamos, sem trabalhar para alguém, né? Na relação empregado e empregador, digamos assim. Sim, eu trabalhei para empresas antes de me formar. Então, no meu estágio, eu estagiei no SESI. Eu não sei se tem no Brasil todo, mas tem em alguns estados. Então, eu trabalhei com natação, com hidro, com funcional, com musculação, tudo no estágio. Foi muito bom, porque me deu uma gama de experiências, porque tem gente que faz estágio só na academia, só com natação. Não, trabalhei com idoso, com adulto, com criança, com bebê, com todo mundo. Isso é muito bom pra gente. Quem tiver essa oportunidade é incrível na época de estágio. E você trabalha com todos os públicos, vê com o que você se identifica, porque é muito ruim você descobrir depois que se formou, Sim. Depois que está empregado, CLT ali, não me identifico. É horrível. Então, na época de faculdade, quem tem a oportunidade de ter essa gama de experiências, trabalhar com vários públicos, ajuda muito, 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 muito. Então, vamos lá. Eu fui para o interior. Assim que eu me formei, eu já comecei a trabalhar para as pessoas, personalizado. Quando eu fui para o interior, foi a mesma coisa. Então, eu não cheguei a trabalhar para nenhuma academia, porque, assim, sendo bem sincera, a gente sabe que é uma realidade, as academias não pagam bem, é muito raro uma academia que pague bem. Então, eu sempre dizia, se for para eu trabalhar para uma academia, eu prefiro trabalhar numa loja, num supermercado, porque eu me desgasto menos e ganho a mesma coisa. Infelizmente, é duro, né? Eu acredito que qualquer profissional da educação física ouve isso, mas é um fato. Então, no interior, na época, o que uma academia pagava para um instrutor? R$6 a hora, R$5 a hora. Você acredita que é você trabalhar, você estudar, trabalhar, passar o dia, pega peso, puxa, vem, faz não sei quantas planilhas para ganhar R$5 a hora? É horrível. Então, nunca nem passou pela minha cabeça trabalhar para ninguém nesse quesito. Então, as pessoas, às vezes, trabalham assim por ter a certeza daquele salário, que para mim é uma ilusão. Eu tenho certeza, eu tenho garantias, eu tenho minhas férias, SLT. Eu acho uma ilusão em muitos casos, porque a remuneração é tão baixa que não vale a pena. Então, eu já comecei com personalizado, comecei com natação infantil, só que lá, na minha realidade, não dava, porque poucas pessoas tinham piscina em casa. No interior, por mais que tenham pessoas com condição de vida melhor, de ter piscina em casa é muito pouco em relação a uma capital, onde você tem um condomínio, que se dá para atender o condomínio inteiro com uma piscina. É totalmente diferente. Então, eu migrei já para o personal e musculação. Não tinha muita experiência, já tinha malhado, já tinha feito cursos e tal, mas não era uma experiência grande. Então, comecei, assim, tentando muitas coisas diferentes que eu ainda não tinha experiência. Cheguei a trabalhar para uma empresa com balé infantil, porque eu já fiz balé, então era um extra ali, que eu disse, não, é uma remuneração legal, então era um extra, era meio a meio, então valia a pena para mim, e trabalhei um tempo com balé infantil, mas maior parte do meu trabalho foi sempre personalizado, então meio que saí da faculdade direto para o personalizado, não cheguei a trabalhar para uma academia, o que acredito que muita gente tem medo, na verdade. Sim, assim, vai, fala. Não, e é muito legal isso, né? Porque eu quando saí, eu fui trabalhar numa academia, né? Mas aí realmente eu sempre tive essa vontade de empreender, de fazer, de ter o meu, digamos, a minha empresa, ou você SA, né? Sempre tive esse pensamento, mas para mim foi uma oportunidade, então as coisas foram se encaminhando, né? Mas hoje, sempre as pessoas que eu converso, eu digo,
você não precisa passar por tudo que eu passei. Você não precisa passar ali o estágio, como você falou, concordo plenamente com você, é muito importante. Eu, como disse, eu já tive experiência ali, trabalhei com idoso, com pessoas com problemas de saúde desde o terceiro período da faculdade, né? Até hoje. Mas eu não deixei de fazer nenhum dos outros estágios, porque essa experiência é muito importante. Eu vivenciei, e aí eu também, como você, descobri o que eu não queria. Então eu sabia que não queria trabalhar com criança, não coordenação para dar aula de dança, para dar aula de hidro, isso aí. Eu lembro que eu tive que dar uma aula de hidro na faculdade, porque de monitor só tava eu, que dar aula no dia faltou. Ai, meu Deus. Mas foi a única vez que eu dei uma aula de hidro na minha vida. Então, isso aconteceu comigo tendo da aula de step, jump. Eu sou uma negação. Engraçado. Dou balé, mas não dou aula de step jump. Foi a pior aula da minha vida. Depois dessa aula, a professora disse, pois é, né? Vamos botar você em outra atividade. Não tinha a menor condição. Cada um no seu quadrado, né? Literalmente, né? Mas hoje eu já falo para as outras pessoas fazerem exatamente o que você fez, né? E hoje tem uma ferramenta que é como você falou, que quando você fez não era normal. Quando eu comecei a utilizar também o Instagram, não era normal você compartilhar assim sua rotina, mas hoje é uma ferramenta que possibilita qualquer pessoa de qualquer lugar, de qualquer interior, realmente divulgar seu trabalho assim e crescer. Então, hoje as possibilidades realmente são infinitas. Inclusive, as pessoas subestimam muito as cidades pequenas. O Ícaro já falou sobre isso também, né? De que você pode ficar rico, você pensa em ficar rico em qualquer lugar. Você não precisa ir para a capital. Eu, por exemplo, hoje, eu moro em São Paulo, né? Moro em Guarulhos. Mas eu vim por outros motivos, não foi, eu vim para ganhar dinheiro. Quando eu dizia que ia vir mudar para cá, o pessoal dizia, lá é bom para ganhar dinheiro. Mas, gente, hoje em dia a gente ganha dinheiro em qualquer canto, a gente trabalha e tem dinheiro em qualquer lugar. E subestimar o poder das cidades pequenas eu considero uma ignorância. Por quê? Primeiro, as vantagens de cidade pequena facilmente você é conhecido por todo mundo, né? A cidade da fofoca, então todo mundo te conhece facilmente. Todo mundo sabe seu nome, você faz seu networking ali muito fácil. O custo de vida é muito baixo, você for observar. Então, quando eu tô aqui, com certeza, pagar um aluguel aqui onde eu moro e pagar um aluguel numa cidade pequena é completamente diferente. Então, você tem menos gastos. Gastos com deslocamento, tudo isso sai mais barato. E você faz a mesma coisa que você faria em uma cidade grande. Então, às vezes, as pessoas têm medo de ir para a cidade pequena. Claro, tem gente que nasceu para a cidade grande, ama, é apaixonada. Tem gente que não. Então, aí tem gente que acha, nunca vou para frente, porque eu moro numa cidadezinha pequenininha do interior, ninguém valoriza a minha profissão. Mas, gente, hoje não faz muita diferença onde você mora. Se seu trabalho é bom, você vai se destacar em qualquer lugar. Então, enquanto eu morava no interior do Ceará, sertão do Ceará, eu cheguei a atender pessoas de Paris. Então, assim, é um negócio bizarro como você pode pela internet fazer tanta coisa. Então, atendia gente da minha cidade, atendia gente de outros países, sem precisar me deslocar, gastar R$1 a mais para isso. É isso mesmo. E aí, falando dessa questão da internet, né, você já produzia conteúdo. Quando foi, digamos assim, que você virou a chave? A famosa virada de chave, né? A famosa virada de chave, né? Ou o day one, porque você já vinha na produção, mas quando você enxergou e viu, nossa, eu já produzo conteúdo, eu já vendo ou faço algumas vendas. Você pode falar um pouco desse início aí da sua primeira venda e antes de você começar, eu vou até dar um pequeno relato. Mas quando você literalmente ali viu que agora não, agora eu sei que eu posso trabalhar, que eu posso fazer daqui um negócio e realmente fazer minha fonte principal de renda, de grana aqui. E antes, na verdade, de você responder, para mim, a primeira venda que eu fiz online foi, acho que talvez a mais importante. Porque quando eu fiz, eu digo, se eu fiz uma vez, eu posso fazer de novo.
Se eu fiz, aí obviamente você vai aperfeiçoando tudo, mas o processo, mas a primeira venda ali foi tipo a barreira que eu precisava quebrar, né? A famosa barreira da primeira venda. Quando você faz a primeira venda, tudo muda, porque é o medo mesmo de não dar certo. E se não der certo? Assim, vamos lá. Quando eu saí da faculdade e comecei a planejar ir para outra cidade, eu fiquei pensando como que eu faria isso, né? Porque eu não ia só chegar, ei, gente, tudo bom? Não, eu tinha que ter um suporte para isso. Na época, o que eu via? Todos os profissionais dos personagens mais famosos e tal, a galera das cidades grandes que já trabalhavam com a internet, o que eles faziam? Eles tinham um perfil só para isso. Então, um perfil profissional, né? Antigamente. Hoje ainda tem gente que cai nessa. Quem tá começando hoje, parece que começa em 2018. Porque não pega o negócio... Gente, estamos em 2022, não precisa de perfil profissional, na maioria dos casos. Mas eu pego muita gente que vem e diz, eu queria criar um perfil profissional. Gente, em 2018 a gente criava um perfil profissional, foi quando eu fiz isso. Hoje em dia ninguém mais faz isso. Ninguém cria o meu perfil de personal trainer, não existe. Então, eu criei um perfil para isso, porque eu queria criar essa ideia de que era um trabalho mesmo, enfim. E cheguei, comecei a compartilhar conhecimento e tal, da maneira bem rústica, como eu digo. Eu fiz isso em 2018, infelizmente eu ainda vejo gente fazendo isso agora, que é vir com aquelas fotos da internet, com um textão que você pegou lá do portal de educação física, que aí você fala, benefícios do alongamento, aí você vem com aquele textão. Eu comecei assim, bem rústico, e pro pessoal ir sabendo que eu trabalhava com isso, que eu tinha algum conhecimento. Só que o que acontecia? Eu compartilhava no meu perfil profissional, que vem aquela galera amiga, seguir você para dar apoio e tal, e compartilhava algumas coisas no meu perfil pessoal, que já tinha mais engajamento. O que acontecia? Eu fui vendo que no meu perfil profissional a galera engajava, respondia e tal, e no meu perfil profissional isso não acontecia. Então, o meu perfil mesmo, que eu já era blogueirinha há 2 anos, o negócio desenrolava. Aí eu fui vendo, rapaz, não vale a pena eu estar com 2 perfis aqui, não vou dar conta. E aí, na época, eu comecei a aprender um pouco sobre marketing, sobre essas estratégias de Instagram. Fui conhecendo profissionais que trabalham com isso, o Ícaro veio bem depois. E aí, o pessoal dizia, não vale a pena 2 perfis e tal e tal. Eu disse, rapaz, vou parar de compartilhar nesse perfil aqui, fechei, e fiquei só no meu. E o negócio deslanchou. Porque aí eu marcava as alunas e as alunas repostavam, e as alunas já eram muito conhecidas na cidade, e aí todo mundo vinha me conhecendo, e foi quando começou a crescer. E eu compartilhar o que eu sabia no meu perfil mesmo. Então, aí fui criando posts mais informativos, vídeos. E eu nunca fui uma pessoa envergonhada. Acredito que você, como um bom melancólico, não sei se você passou por períodos de vergonha de aparecer na câmera. Talvez, né? Eu não conheço. Até hoje nunca conheci nenhum melancólico desinibido. Normalmente vai trabalhando isso, mas tem ali um grau de timidez. Isso. E eu já não tinha tanta timidez. Gente, eu passei tanta vergonha, ao expor minha vida pessoal, coisas que hoje eu não faria. Eu disse, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso na época. De tão pouca vergonha que eu tinha, então depois eu fui modulando isso, escolhendo o que mostrar e tal, mas eu não tinha esse medo. O meu medo, e eu já compartilhei isso até no meu Instagram, eu tinha um pouco de medo de abordar e tentar vender algo. Então eu sempre fiquei, será que eu estou invadindo a pessoa, o espaço da pessoa? Será que eu estou sendo mal educada de chegar e querer vender algo? Então eu era assim, no meu perfil eu falava, vendia tudo. Na abordagem, mano a mano ali, eu tinha mais vergonha. Mas então, eu fui compartilhando, e ao compartilhar o que eu sabia, vamos lá, outra coisa sobre a vantagem do interior. Ninguém fazia o que eu fazia. Então, ninguém compartilhava nada na internet. Absolutamente ninguém. O que as pessoas faziam no máximo era treino pago, foto com o aluno, foto da academia, mas não tinha algo mesmo com a intenção de mostrar. Então, eu fui fazendo algo que ninguém fazia. Então, quando, por exemplo, uma aluna minha me compartilhava, repostava um story meu, aquelas pessoas curiosas iam para o meu perfil. E viam no meu perfil algo que ninguém da cidade fazia. Então, eu me lembro de ouvir alunos da academia, que não eram meus alunos, dizendo, adorei seu perfil, parece perfil de gente famosa. Não é porque eu era, super incrível. O meu perfil, em comparação ao que é hoje, era bobinho. Mas eu fazia o que ninguém fazia no interior, então
olha que vantagem legal. Quando o seu meio, que não faz o que você faz ainda, vê aquilo, abre-se assim, explode. A pessoa diz, caramba, que perfil massa. Então, mostrar a maneira correta de executar os exercícios, o porquê. Por que eu juntei extensora e leg? Por que a minha aluna não começa correndo na esteira? Por que eu fiz alongamento? Tudo isso eu mostrava. E as pessoas, às vezes, têm medo de compartilhar conhecimento. Hoje em dia, tem gente que tem medo. Vai ser compartilhar, fulano não vai me contratar. Vai, é por isso que ele vai, porque ele vê que você sabe. Então, eu ia compartilhando, as pessoas iam vendo que eu tinha um método para cada coisa, um porquê de cada escolha para minha aluna. Eu ia postando antes e depois e a pessoa ficava, caramba, então aquilo que ela fala realmente funciona. E isso foi fazendo eu me destacar no online e no presencial. Mas eu comecei realmente só no presencial, não era apaixonada, não sou apaixonada por academia, por isso que hoje o meu negócio é praticamente só em casa, porque eu sempre achei muito ruim aquele ambiente lotado, aquela música, um monte de gente, reveza aparelho, tudo suado. Nunca gostei, mas é aquela coisa, não tem tu, vai tu mesmo. Então eu passei 2 anos, até 2020, foi na pandemia, né, que foi em 2020 que começou, até 2020 só presencial. Mas eu já existia a consultoria online. Então, em 2019, ali, mais ou menos, eu conheci a consultoria online, que é você prescrever, mandar para o aluno lá de outra cidade. E eu comecei a fazer, porque tinha gente que chegava no direct, seria tão bom você aqui na minha cidade. Aí eu tenho uma consultoria. Comecei com a consultoria. E aí, depois, eu vi que tinha gente que não tinha condição de pagar a consultoria. E aí, eu criei um programa de treino fechado, né? Que era um pacote que eu fiz. Que foi o primeiro Sarada. Que era Sarada 18 dias, se eu não me engano. Então, era 18 dias de treino por vídeo. E a pessoa comprava aquele pacotinho ali, acho que era 47, 37, algo assim. E levava e treinava em casa. Então, foi o meu primeiro programa de treino, que eu fiz 17 vendas. Meu Deus do céu, me achei, assim, incrível, porque eu tinha conseguido fazer essas vendas. E aí foi quando eu vi, é isso aqui que eu quero. Eu não quero ter que ir para academia, eu não quero ter que sair de casa, eu não quero ficar, que eu não gostava também, a gente faz por necessidade. No Excel ali, preparando toda a planilha, e a aluna vem, manda vídeo, eu corrijo, aí a aluna não fez, e aí o resultado não foi legal, e aí eu tenho que fazer outra planilha, e um monte de planilha, e você gasta tanto tempo, o seu cérebro falta um pouco fritar, e aí eu também não é isso aqui que eu quero. E aí a pandemia já me deu, assim, o aval para fazer o que eu já fazia, que era o programa de treino online. E aí eu criei desafios, criei um monte de coisa até chegar no Sarada que tem hoje. Mas realmente saber que tinha como eu atingir pessoas de outras cidades de uma maneira simples, que era muito simples. Eu gravava um vídeo, botava no YouTube, botava no modo que ninguém pode ver, jogava na Eduz, fechei o pacote e vendi. Era tão simples, caramba, isso aqui é muito bom. Você tem um trabalhão, mas você não tem um trabalhão toda vez. E daí pronto. Foi só aperfeiçoar o que eu tava fazendo. E já que você, enfim, tá falando do Sarada, né? Como foi criar um produto assim tão barato, como bom, barato para as pessoas? Como foi isso para você e como é hoje para as suas clientes, os depoimentos que você recebe, as transformações, tudo isso? Olha, foi desafiador, muito desafiador. E foi ousado, mas foi uma estratégia que eu adotei porque, para quem não sabe, né, o Sarada, ele começou mesmo em dezembro de 2020. Foi quando eu criei o Sarada no modo assinatura. Eu tinha feito um Sarada fechadinho ali, um produto, mas eu criei no modo assinatura para a pessoa entrar e ficar. De lá para cá, no quesito método, ele melhorou bastante, porque ele era assim, toda semana eu postava um treino de 10 minutos e a aluna ia escolhendo ali como se ela estivesse no YouTube e ia escolhendo o treino que ela queria fazer. Depois eu adicionei planilhas, depois eu adicionei suporte pelo WhatsApp, depois eu criei desafios dentro e tudo mais. Só que nessa época que eu criei o Sarada, eu já conhecia o Ícaro. Acho que eu conheci o Ícaro, não sei, acho que foi no período da pandemia, início de 2020 ou 2019 para 2020. Antes eu conhecia o Érico Rocha, que tem outro método. Eu tentei botar em prática o Érico, não consegui.
Ele é muito bom, mas é muito complexo, demanda muito. Você tinha que estar em todas as plataformas, tinha que ter site, tinha que não sei o quê. Eu cheguei até no site, porque eu sou assim, eu sei que eu consigo desenrolar o negócio. Então, criei o site e tudo, mas eu falei assim, gente, não vale a pena, eu preferi atender na academia. Só que eu conheci o Ícaro, e com o Ícaro o negócio era mais fácil. Era assim, vai do jeito que tá. Cria o mínimo e vende. O Ícaro, ele é assim. E aí foi quando deu certo pra mim. Aí foi quando eu reformulei o Sarada. Eu já tinha feito alguns desafios, o que é, você que está começando, desafio realmente é a melhor forma. Porque se você já tem uma demanda, um público ali que gosta do seu trabalho, que diz assim, eu queria seu acompanhamento, cria um desafio de 15 dias, 14 dias, 7 dias, cobra baratinho, acompanha aquele povo por um tempo e você vai ver que rapidamente você tem um caixa ali e é fácil de você quebrar a primeira barreira de venda, né? Como o Fábio disse. Aquela assim, você precisa saber que você consegue vender. E o desafio é a melhor forma para isso. E eu levei em consideração, quando eu criei o Sarada, era uma assinatura de R$10 por mês, que era uma ignorância. Ignorância, não paga nada. Porque quando você vai tirar tudo, você recebe R$8, que é R$8, né? Mas eu sabia, eu tinha medo de cobrar mais caro. Eu sabia que o produto não era incrível. Poxa, em um mundo onde tem queima 48 horas, queima diária, o Lapa, uma galera oferecendo por R$50, uma plataforma assim, perfeita. Quem era eu subindo um vídeo na Eduz, cobrando R$10 por um negocinho feito ali na câmera do meu celular? Eu pensei, eu vou cobrar o mais barato possível. E a minha intenção era assim, muita gente dizia, por que você não vai de graça? Eu disse, porque eu não quero gente no 0800. Todo mundo entra no link quando é de graça, né? Se você criar qualquer coisa aí, gente, é de graça. Todo mundo entra, inclusive quem não quer, inclusive quem nem gosta de treinar, inclusive todo tipo. Quando você cobra qualquer valor, por mínimo que seja, as pessoas pensam antes de entrar. Então só entra quem tem o mínimo de interesse de fazer. Então eu pensava assim, eu quero entregar algo extremamente barato, que ninguém tenha nenhuma desculpa. Então era 10 minutos de treino, R$10 por mês. Os treinos iam se acumulando, a plataforma quando começou já tinha feito várias lives, então já tinha 15 treinos. Então, a pessoa não tem por que não entrar. Eu não tinha dinheiro para criar a página de vendas, eu não tinha como contratar um coprodutor, copywriter, gestor de tráfego, eu não tinha. O que eu tinha? Eu tinha um programa que, dos males o menor, eu tava gravando e ia ficar guardado. Entrava algum dinheiro e eu não tinha que convencer ninguém. Gente, é o Sarada, R$10 por mês, pelo amor de Deus. Você treina comigo, é muito fácil, treina em casa, não usa nada. Então eu usei tudo que eu não tinha condição de ter ao meu favor para cobrar só R$10. Então, era desafiador do ponto de vista, eu não ia enriquecer cobrando R$10 por mês, não tinha a menor condição. Mas era algo que eu estava fazendo e estava formando um time de mulheres. Só que aí, no meio desse negócio, eu conheci o meu esposo. Então, eu conheci ele em tempos de pandemia. E aí, foi em fevereiro de 2020, o Sarada estava ali com 2, 3 meses. Eu tinha pouquíssimas alunas, 15 alunas, 20 alunas. 21, ele tá gritando aqui, 21 alunos. Foi 2021, né? Verdade. O Sarada começou em 2020, dezembro de 2020. Em fevereiro de 2021, a gente se conheceu. Então, ele de Guarulhos, eu de Morada Nova, no interior do Ceará. A gente se conheceu pela internet, começamos a namorar à distância, e em menos de um ano a gente casou, né? Então, em 2022, estamos em abril, a gente já tá com uns 3 meses de casados. Então, assim, a gente se conheceu e eu falei que tinha um programa de treino, né? Que eu era personal, ele adora treinar e tal. Aí ele, que legal, acho que eu posso te ajudar. Eu tenho um curso do Pedro Sobral. Era Pedro Sobral, né? Não, Sobral não. Ele tinha um curso de tráfego. E aí, ele não trabalhava com isso. Ele trabalha com outra coisa. Aí ele disse, eu tenho um curso de tráfego e eu sempre tentei entender, já fiz 2 vezes, já vi 2 vezes essas aulas. Mas eu vou tentar de novo para eu te ajudar, porque quem fazia o tráfego do meu Instagram era eu mesma, né? Da doida. E aí eu disse, caramba, que bom. E aí ele começou a fazer tráfego para mim. E aí foi quando o Sarada cresceu, porque aí a gente saiu de 20 alunas para 150, 200, a gente chegou até quase 300 alunas com tráfego.
E foi quando o negócio deu certo, porque aí eu consegui o que eu queria. Muitas pessoas me conhecendo. Muitas pessoas de muitos lugares diferentes. Porque eu não queria só a galera que estava no meu Instagram. Eu tinha 2.000 e poucas pessoas no Instagram. Eu queria gente completamente diferente, porque aí você cria uma rede onde aquelas pessoas te compartilham e as outras te compartilham, e aí você se torna conhecida a nível nacional. Então, vender algo muito barato, muitas pessoas têm medo. Para mim não foi difícil no quesito renda, porque eu tinha outras fontes de renda. Eu não parei de atender, eu não parei de fazer consultoria. Sim. O Sarada, ele era só assim, tô me garantindo aqui e vou trabalhando e vou fazendo essa coisinha aqui que um dia vai crescer. Hoje é só Sarada, mas no começo não era. Então, não me demandava muito tempo, não me demandava gastos exorbitantes, quase não gastava, era quase de graça fazer aquilo ali. Então, o que eu recebia não era para meu sustento. Eu usava para reinvestir no Sarada, para fazer propaganda, anúncio e tudo mais, e para futuramente ele ser minha renda. Quando foi no final de 2020, 2021, aí eu me perco nas datas, mas no meio da pandemia, eu comecei a largar as alunas de presencial, porque não dava mais certo, porque aqui cá entre nós, né, eu ainda atendia algumas alunas, mesmo durante a pandemia, na minha casa, atendia um por um, tudo certinho e tal. Mas, gente, outra coisa, a gente lida com a realidade. Então, tem gente que gosta de viver no mundo da fantasia. No mundo da realidade, muita gente durante a pandemia teve que atender presencial para não deixar de ter seu sustento. Então, ou eu atendia, ou eu ficava devendo e indo parar no Serasa. Então, assim, vou atender com máscara presencial na minha casa, aluguei equipamentos, as academias estavam fechadas, botei na minha casa e continuei atendendo. Só que eu parei, quando as academias voltaram, foi liberado voltar, eu parei de atender e fiquei só na consultoria e no Sarada. Depois eu larguei a consultoria, hoje eu não tenho mais aluno de consultoria e fiquei só no Sarada. Então, é um crescente, né? Gente, eu não agarrei os R$10 por mês. Como sustento, não tinha como. E hoje já mudou, né? O plano é anual, 12 de R$29,90. O preço mudou, só que qual era a grande vantagem? Eu já tinha feito um time de mulheres apaixonadas pelo Sarada, que cresceram com o Sarada, que o Sarada começou ali pequenininho, uma coisinha boba e foi melhorando. Então, qual foi a grande vantagem para mim? Esse time de mulheres já apaixonadas pelo Sarada formaram uma base para quem vai chegando, uma base de depoimentos, de gente que tem gente que eu já devia pagar, aluna minha, para fazer suporte. Porque quando chega uma aluna nova, gente, tô um pouco perdida, aí já vem aquela aluna engajada, e isso faz total diferença. Muita gente falava mal, tu vai cobrar só isso. Gente, eu sei o risco que eu tô correndo, eu sei por que vale a pena correr esse risco, porque vale a pena fazer algo tão ignorante, né? Mas valeu muito a pena. E aí é legal você compartilhar isso, né? Porque podem ter outras pessoas que, ao ouvir, elas também queiram ir por esse caminho, né? Ou queiram saber mais ou menos como foi o caminho. Obviamente, cada um vai ter uma trajetória diferente, um produto diferente, um caminho diferente a ser seguido, né? Mas os passos ali essenciais, é muito legal você compartilhar isso. E aí, hoje você falou dessa questão, né, da sua base, né, que é Kevin Keller, que ele fala dos 1.000 fãs reais, né, os verdadeiros. Aí acho que é muito disso, né? Em determinado momento, talvez a gente se veja querendo vários outros clientes, mas na verdade o principal cliente que a gente tem é o de hoje, né? E aí quando você cobrava... O melhor cliente é o atual. Isso, exatamente. E aí quando você cobrava o outro valor e hoje você cobra esse, você na verdade já tinha fidelizado todas elas, já tinha entregado, e hoje você cobrando valor maior, você consegue reinvestir e melhorar cada vez mais. E outro ponto importante, para todo mundo entender, é que muitas vezes a gente recebe o dinheiro, mas não reinveste nada, né? Talvez reinvesta em cursos. Acredito que a área da saúde é muito disso, né? Em cursos técnicos.
Ai, a gente de investir demais. em cursos técnicos, mas não investir em livros sobre outras áreas, ou investir em cursos voltados realmente ali para a questão do digital, mesmo que você não domine tudo, mas para você realmente E revestir em você entender mesmo também, né? isso. Na sua aparência, suas roupas, seu material de trabalho, seu celular. Eu nunca tive medo disso, né? Então, eu já até falei sobre isso no Instagram. Para mim, no quesito empresário, empreender, o personal, ele é um empreendedor, ele é um empresário de si mesmo. A empresa dele é ele mesmo. Mas muita gente não vê dessa forma. E mente de empreendedor, mente de empresário, é uma mente que se arrisca muito. Então, se você não tem coragem de arriscar, de pôr sua própria pele em risco, e eu me lembro que isso foi algo que o Érico Rocha falou e que me marcou muito. Ele disse que quando começou, ele pensou assim, qual é o pior cenário de eu arriscar tudo isso aqui se der errado? Se eu ficar com um total de R$0 no bolso, qual é o pior cenário? Ele disse, voltar para casa dos meus pais e pedir a ajuda deles. Ele disse, se eu não vou para debaixo da ponte, então tá valendo a pena, então vale a pena o risco. E para mim era assim, o Sarada até hoje, 90% dele é reinvestido, entendeu? Nem tudo eu tiro para mim. E eu vim começar a tirar para mim agora. Alguma coisa ali, eu vejo que eu preciso. E quando eu tiro para mim, é sempre pensando aqui, isso aqui faz sentido para mim enquanto empresa. Então, é uma roupa, é uma maquiagem, mulheres aí, tem que investir nisso. É um celular, é uma luz, aqui eu tenho uma câmera, eu tenho um microfone, tudo isso é comprado pensando que eu tenho que melhorar esse aporte para valorizar o meu trabalho. E muita gente já pensa em tirar, eu tenho que tirar aqui o meu. Nem sempre vai valer, aliás, não vale a pena nunca e nem sempre é necessário. Que tal você pensar em comprar roupas bonitas que vão fazer toda a diferença? Comprar um celular melhor, comprar uma ring light, comprar um microfone bom, minimamente bom. E nem isso não é tão caro para você comprar parcela. Aí o pessoal quer comprar o personal, pelo menos os bons personagens que estão começando, que já tem um diferencial. O que a gente pensa? Curso, anatomia, biomecânica, fisiologia aplicada, não sei o que, treino só para mulheres. Eu já fiz pós e fiz curso de LPF e fiz curso de rendimento. Na época eu fazia curso de tudo, é bom, valoriza demais, faz toda a diferença. Alunos que vêm, profissionais, que estão sempre se atualizando, eles valorizam mais o preço que a gente cobra. No entanto, não é só isso. Empresa não é só conhecimento técnico, como você falou. Existe um universo que você tem que investir. E aí o conhecimento técnico, né, eu sempre tive essa visão e hoje eu compartilho essa visão, né? É o mínimo que você tem que ter. Então, realmente não é diferencial. Durante muito momento, eu enxerguei como um diferencial também, assim, principalmente recém-formado. Mas depois eu vi que, beleza, o conhecimento técnico é o mínimo que eu tenho que ter para dar um resultado para o aluno que ele deseja. Obviamente, se ele não fizer, ele não vai ter o resultado. Então, não adianta eu fazer curso no final de semana, passar as noites, mas, na verdade, o conhecimento técnico é o mínimo que eu tenho que ter para oferecer por aluno, né? Os diferenciais vão ser justamente tudo isso que vai ser justamente, na verdade, tudo isso que a gente falou. Na verdade, o segundo maior conhecimento técnico que eu acredito, conhecimento básico, né? A gente tem que ter um conhecimento de anatomia, biomecânica, fisiologia, isso o pessoal da educação física, né? Isso aí cada um leva para a sua área. Você tem que ter o básico da sua área para oferecer um bom serviço. Mas, pelo menos, nessas áreas que envolvem resultados, que exigem constância, o conhecimento básico que muita gente não valoriza é você conhecer as bases da mente, de o que eu vou fazer para aquela pessoa permanecer comigo, para ela permanecer treinando. Isso vai valer para muita coisa. O que eu posso oferecer, como eu posso trabalhar o meu aluno, o meu cliente, para que ele não queira parar. Porque qual é a maior problemática, pelo menos na área da saúde? As pessoas desistem. Sim. As pessoas desistem dos tratamentos. E aí mesmo que eu vá falar de, sei lá, um advogado, como que você vai conseguir fazer aquele cliente voltar para você? O que você pode usar de ferramentas para aquela pessoa querer o seu serviço de novo? Para aquela pessoa perceber que precisa de você. Eu vou pensar num contador. Como é que você pode pensar em um cliente que entre, fique com você até o fim, que a empresa dele cresça com você?
que ferramentas você pode usar. E muitas delas envolvem muito a mente, não só conhecimento técnico. Não, é saber oferecer um bom serviço e saber trabalhar a necessidade da constância daquele cliente. Por que ele precisa de você diariamente? Por que a vida dele vai ser mais fácil? Por que ele vai viver melhor? E às vezes as pessoas não valorizam isso. Eu, no começo, não valorizava isso. Porque a gente quer, eu quero mais cliente, eu quero mais seguidores, eu quero mais curtidas, eu quero mais comentários, eu quero mais posts. É isso que a gente pensa de trabalho na internet. Mas não adianta uma grande rotatividade se você não tem permanência. Grande entrada sem permanência não vai valer de nada. Era o que eu via, por exemplo, a gente falando de personal trainer. Muitos personagens, na época na academia, toda hora aquela pessoa estava com um aluno novo. Toda hora. Mas você não via os alunos permanecendo. Era rodando toda hora. Se a pessoa tinha 10 alunos nesse mês, outros 10 alunos no outro mês, e permaneciam os 2. E uma característica que eu fiz questão de manter e que eu, graças a Deus, né, consegui honrar, tinha alunos comigo há 2 anos, tinha alunos comigo há 3 anos. A maior parte dos meus alunos eram os permanentes, não eram os que rodavam. E quando saía aluna, que a maioria eram mulheres, eu vou me mudar, eu perdi o emprego. Era sempre assim, esses motivos. Eu não via a aluna minha, acho que não cheguei a ver a aluna minha que estava comigo e daqui 3 meses estava com outro personal. Não é porque eu tinha inveja, ciúme, não é isso. É porque quando um aluno seu sai e vai para outro profissional, provavelmente é por 2 motivos. Ou porque o outro profissional cobra mais barato, e aí não tem condição de te pagar, ou porque aquele profissional é melhor que você. Então, eu pensava assim, se o aluno vai sair daqui, ou é porque o aluno quis desistir mesmo, não se garante, não quer, tem preguiça e tal, ou porque são por condições maiores do que ele. E graças a Deus sempre foi assim. Então, as pessoas que saíram de mim eram por motivos mais fortes. Isso mostrava, eu conseguia ter um bom trabalho de permanência daquelas pessoas. Isso faz toda a diferença. Por isso que o melhor cliente é o que você já tem. Porque aquele cliente que começa e ele vai gerar depoimentos, ele vai atrair mais pessoas, ele vai te gerar mais resultados. Porque gente entrando, saindo, não vale a pena. Não vale. Tem uma boa retenção, né? E aí isso é bem legal, porque eu fiquei refletindo agora e lembrando, né, dos meus alunos, né? Alguns naturalmente saem, como você falou, mas eu tenho alunos assim que treinam comigo praticamente desde quando eu me formei, né? Aliás, eu me formei no final de 2013, então comecei ali maio de 2014 foi quando eu tive meu primeiro aluno, né? Então tem um aluno desde essa época, digamos, treinando comigo. É muito bom. E aí você, na verdade, às vezes você participa e vê muitas vezes o neto, às vezes, nascer, ou o filho crescer, então... Se apega, vira amigo. É isso mesmo. E realmente é o ponto principal para você focar, né? Independente se você está num ambiente presencial, digamos, no offline, né? Ou no online, né? No digital. Acredito que esse é o principal ponto para qualquer pessoa. E falando um pouco também da sua trajetória, Sara, como foi... o que foi mais difícil para você? Você já produziu um conteúdo, mas qual foi a maior dificuldade, o maior desafio assim, que você teve no começo aqui na internet ou na sua carreira? Bem, pensando em internet, já que eu sei que é o ponto central e que hoje é o que realmente tá mesmo que a pessoa ou viva da internet ou use a internet para ter mais clientes presencial, é o que faz toda a diferença, é a internet. E a minha maior dificuldade inicialmente foi conciliar, porque existe uma demanda no Instagram, quando eu só trabalho com Instagram. Existe uma demanda de produção de conteúdo, de presença no Instagram, e é difícil conciliar isso. Conciliar, inicialmente para mim, foi difícil com o trabalho presencial. Pensando que eu chegava na academia, tinha aula 5h30 da manhã, tinha aula na hora do almoço, tinha aula 8 horas da noite. Então, a vida do personal lá no fundo, às vezes, uma vida meio de corno, né? No começo, porque você trabalha. Aluno que eu quero treinar 3 horas da manhã, vamos! A hora que aparecer, você vai, porque você precisa. Então, eu atendia todas as horas possíveis, eu passava o dia na academia às vezes.
e tinha que conseguir entregar alguma coisa no Instagram. E era difícil, porque é difícil produzir conteúdo. E eu não sou perfeccionista, mas eu gosto de um bom trabalho. Eu sempre gosto de entregar o melhor que eu puder nas condições que eu tenho. Então, quando eu ia fazer um post, eu não fazia qualquer post. Eu queria um negócio bonitinho, uma imagem legal, um texto legal. Era um carrossel, vamos fazer bonitinho. É um vídeo, vamos fazer. Não gostava de entregar de qualquer jeito. Então, quando você também zela por qualidade, isso faz com que você tenha que se dedicar a mais tempo para isso, para entregar um negócio bom. Então, a maior dificuldade mesmo foi conciliar tempo para as duas coisas. E chegou um ponto onde eu percebi que eu não precisava me cobrar tanto no quesito entrega, porque vai existir os extremos. Faça 3 posts por dia e vai existir o outro, faça 3 posts por semana. E você sempre vai dar certo se você fizer realmente o que dá na sua rotina. Então, se você tenta, eu não posso fazer 3 posts por dia, digamos. Eu só posso fazer eu só posso fazer dia sim, dia não. É o que dá para você fazer, sem deixar em risco também suas outras formas de trabalho, então faz. Porque o ruim o que é o que muita gente faz, que eu vejo. Passa uma semana, arrochando nos posts, arrocha, trabalha no Instagram. Passa 15 dias sumido. Aí depois diz, ai meu Deus, eu tenho que voltar. Aí mais uma semana, aí 15 dias sumido. E você não tem constância. E é muito melhor 7 posts no mês todinho, se você tá todo dia aqui no Instagram, do que uma semana de posts e sumir por 15 dias. Porque as pessoas precisam te ver diariamente. Então, não supervalorizar o trabalho no Instagram e não inferiorizar também ele, não deixar de lado. É importante tentar equilibrar as coisas. E equilíbrio é uma palavra até clichê, né? E nem sempre eu gosto. Importante é ter equilíbrio. Gente, o que é o equilíbrio? O equilíbrio vai ser o que é melhor para cada pessoa. Se você trabalha no presencial, eu passava o dia na academia, o que é que eu podia entregar de conteúdo? Os stories, filmar os treinos dos meus alunos. Se eles permitiam eu filmar eles, eu filmava, postava. E quando dava, eu fazia um post no feed. Mas eu tava ali nos stories todo dia. Era bolinha, os stories todo dia postando. Então, isso fazia com que eu gastasse menos tempo do meu dia e tivesse bons resultados, independente de qualquer coisa, usando o que eu tinha de tempo, do que separar uma noite, um final de semana para criar um monte de post. Não, eu vou pegar aqui meu dia, eu vou filmar o que está acontecendo, e o pessoal gosta disso. No fim das contas, as pessoas preferem muito mais os stories, né? O feed, ele é muito bom, mas é importante você tentar ver o que dá na sua rotina para compartilhar nos stories. Legal. E na sua trajetória, qual foi um momento assim que marcou sua vida? Indiscutivelmente, ter o Ícaro me compartilhando 2 vezes no perfil dele, né? Isso aqui não teve nada melhor do que isso na minha trajetória. E eu já tinha tentado muitas vezes, inclusive. Eu já tinha feito story, selfie, vídeo de treino, tudo enquanto compartilhando o Ícaro. Ele via e não repostava. Aí eu, ai meu Deus, esse homem não vai me compartilhar nunca. E despretensiosamente, como todas as pessoas dizem, olha, quando você menos espera. Então, é isso. Ele postou, na época foi um post sobre a Coca-Cola, e que as pessoas, né, ficavam falando que o sódio da Coca-Cola, não bebia Coca-Cola. E aí depois alguém comentou com ele assim, os nutricionistas também ficam passando umas dietas muito assim, muito assado. E eu respondi bem assim, preparada para ser solenemente ignorada, porque eu sei que tem um monte de gente respondendo o story dele. Só que aí eu respondi falando, né, que eu, como personal, tinha realmente, até hoje tenho, ataques de alguns nutricionistas que não botam a cara a tapa na internet, mas estão engajando ali nos comentários como hater. Então eu disse, realmente é um monte de nutricionista que não trabalha aqui na internet, e quando a gente fala de algo sobre alimentação, elas vêm dizer assim, cadê seu diploma de nutrição? E estava acontecendo comigo porque eu estava em período de pré-lançamento, na época que ele me repostou, o lançamento seria naquele dia. Então eu vinha postando conteúdo, e eu tinha postado um Reels falando sobre 3 tipos de alimentos que atrapalhavam a pessoa de emagrecer.
Ah, meu amor, foi ali o que precisava para a nutricionista que não trabalha, que é engajada nos comentários, me dizer, cadê seu diploma? Você é formada em nutrição? Ah, você é terrorista alimentar. E vi uma galera e eu consegui passar por cima e usar aquilo até como engajamento. Respondi o Ícaro nisso, e aí ele pegou e falou assim, eu ri porque ele falou assim, minha foto de perfil era eu fazendo força, né, no bíceps e tal. E aí ele falou assim, é só mostrar esse seu bíceps aí, que essas nutricionistas que não treinam vão tudo pro chinelo, né? Então, alguma coisa assim. E aí eu comentei que tava em cima... E foi muito despretensioso, porque deu muito certo pro lançamento, porque no comentário eu disse que eu ia fazer meu lançamento naquele dia. E ele foi o comentário que ele repostou, que as pessoas vieram do meu perfil, e eu tenho alunos que vieram do Ícaro. E como eu tinha participado de uma live com ele, essa live que ele convida, também já participei 2 vezes, muito abençoada que sou. eu muito nervosa, todas as vezes eu fico muito nervosa, eu não fico calma como eu tô aqui, eu me tremo, eu gaguejo, eu esqueço onde é a luz. Da última vez fui acender a luz da sala para ele poder me ver, acendi a luz do corredor, eu fico extremamente nervosa, porque parece que eu tô encontrando com ele pessoalmente. Então, eu fiquei muito nervosa, mas falei para ele na época dessa live que eu tinha um programa de R$10 e tal, e que não tava tendo retenção, porque era mensal. E aí ele falou, olha, eu faria anual, cobraria um pouco mais caro, foque no anual, porque você pega aquela pessoa por 12 meses e ela fica e tal. E eu disse, caramba, foi quando eu conheci meu coprodutor, que aí meu coprodutor e eu, em 1 mês e meio, criamos o novo Sarado, fizemos a estratégia de lançamento e tudo mais. E foi quando eu respondi ele, dizendo que a live que eu participei com ele mudou minha vida. Eu estava lançando naquele dia, eu disse, tô lançando hoje o meu novo Sarada, é o meu último lançamento por R$10, e depois eu vou subir de preço e tal. E ele compartilhou, e dessa vez ele não cobriu meu nome. E claro, eu acredito que ele fez isso como muita bondade comigo. Claro, ele viu que eu ia lançar, ele disse, vou fazer uma bondade com essa moça e vou deixar o nome dela aqui exposto. E aí veio uma galera, e eu tomei um susto, eu tava na cozinha, ia me arrumar e tal. Foi quando eu vi um comentário num vídeo meu, assim, um rapaz dizendo, vim pelo Ícaro, boa sorte no lançamento. Eu dei um pulo, como assim vim pelo Ícaro? Porque ele não me marcou, então eu não sabia. Quando eu corri pro celular, que eu vi, eu saí pulando, gritando. E meu marido também, nós dois temos o curso de copy do Ícaro. O que ele vende? O que ele vende? Eu passo o cartão, entendeu? Então a gente tem curso de copy, aquele da família, minha pátria, minha família. Temos o novo mercado e tudo. Corri, a nossa evolução, Aí eu corri gritando, ele me compartilhou, meu Deus do céu. E aí foi chegando uma galera, e o dia do lançamento era naquele dia, que eu tava fazendo 3 lives, era segunda, terça e quarta. Nossa, e eu até falei assim, poxa, minha última live é na quarta, as aulas do Ícaro é sempre às 8 da noite, né? Nas quartas, eu vou fazer meu lançamento às 8 na quarta, eu também tô querendo gandaia aqui, querendo competir com as aulas dele, mas, poxa, foi assim, um lançamento incrível, veio muita gente, e depois ele me repostou de novo, repostou um story meu, que aí eu já fiz com mais estratégia, esperando ser repostada, mas, nossa, mudou tudo. E assim, eu não saí eu tava com 4 mil e pouco, passei de 5 mil, não ganhei 10 mil seguidores em um dia, mas ganhei aquela galera que engajou, entendeu? Que veio e que ficou e que entrou pro Sarada, nossa, sem comparação, foi demais. E vem as próximas lives, hein? Em nome de Jesus. E uma... Mas, assim, muito bom. Pode falar. E realmente, assim, foi muito legal, né? Foi onde eu conheci, onde eu entrei. Só não falei vim pelo Ícaro. E todo mundo vem pelo Ícaro. É que nem quem vem pela Lara. Vem pela Lara. É muito importante, né? É isso, né? O que eles sempre falou, né? E dessa questão, dessa gratidão mesmo, dessa bondade, né? Dos grandes players, né? Ele disse que fala hoje... Sempre falou e fala até hoje da questão de Lara, de Ítalo, então acredito que é isso, né? Eu não sei se eu falei isso no penúltimo podcast, e venho falando isso recentemente, sobre vida mesmo, né? Quando você dá o primeiro passo ali, as coisas começam a ir, né? Então você já vinha trabalhando, já vinha fazendo a sua trajetória toda, então foi... Uma coisa que eu ia falar, porque quando ele me repostou, eu olhei pro
pro Lucas, meu marido, e disse assim, meu perfil tá pronto. Meu coprodutor, na hora, disse, aproveita que seu perfil tá pronto. Porque é o que eles sempre falam, o pessoal fica esperando ser repostado para começar alguma coisa. Não, eu tô trabalhando desde 2018 nisso aqui. Então, meu perfil tava pronto, eu tava numa semana que eu tava produzindo mais. Nossa, então quando o pessoal chegou, o pessoal disse, já cheguei e tô sugando os destaques e tal. Então, assim, tá pronto, não esperar a condição perfeita para começar. Você começa como você tá, do jeito que você tá, ruim ou bom, faz, você vai errar, vai fazer, no caso de treino, você vai fazer uns treinos que você vai dizer, o que eu tinha na cabeça quando eu pensei num treino, que treino horroroso, de ruim, de feio, que filmagem horrível, que foto péssima, que texto ruim, mas é isso aí, se não começa, você nunca vai. Então é começar e passar vergonha e depois arquivar um negócio que você viu que estava ruim e fazer 1000 stories para ver se um presta. É desse jeito, porque é essa experiência, e é bom passar por essa experiência no anonimato. Eu ainda sou anônima, gente, pelo amor de Deus. Mas mais pessoas vão lhe conhecendo e você já vai estar melhor. Imagina aí, digamos que você é totalmente anônimo, não tem experiência, alguém te reposta e digamos que você ganha 10 mil seguidores no Lapar. Você vai passar a maior vergonha para um monte de gente que depois vai sair daquele perfil, porque você não tem experiência. Então, é começar só com a família te vendo, só com os amigos te vendo, passando vergonha só para aquela galera, e você vai evoluindo. Conforme as pessoas vão chegando, elas vão pegando uma versão melhorada de você, cada vez mais. Cada vez mais. E tanto que o Ícaro já compartilhou o vídeo dele, por exemplo, antigo ainda, com sotaque nordestino, todo travado, e eu ficava, caramba, se fosse para assistir um cara desse, eu não assistia de jeito nenhum. E quando eu comecei no Novo Mercado, por exemplo, ele ainda não tinha nada da estrutura que ele tem hoje, ainda era na casa dele, com a paredezinha cheia de adesivo atrás. E já era bom, né? Mas, sim, e aí você vai chegando, o negócio vai melhorando, e aí, por exemplo, que a gente volta pro Sarada. Quem tá no Novo Mercado antigo, vê a evolução e vê o preço bom ainda, porque não mudou, né? Mudou só uma vez, e quer ficar, porque a gente se sente parte daquela história. E foi o que aconteceu comigo no Sarada. As meninas que estavam comigo desde o começo, que era R$10, que o videozinho não era bom, e eu fui pegando a opinião delas e transformando e melhorando o Sarada a partir do feedback delas, elas vão se sentindo parte daquilo. Elas se sentem sócias do seu projeto. Isso é muito bom. É isso que cria a sua fanbase ali. As pessoas se sentem parte, elas não querem sair, o preço aumenta e elas dizem, ainda tá muito barato. Teve uma aluna minha que disse, eu pensei que você ia aumentar bem mais, tá muito bom o preço e tal, porque elas vão vendo que o negócio vai crescendo. E, por exemplo, no caso do Sarada, ele foi crescendo sem subir o preço. Foi melhorando. Hoje ele tá bem melhor, subiu o preço, subiu. Mas só que elas viram a evolução, acompanharam, se sentem parte, viram que o preço só aumentou depois. E você não perde aquelas alunas, você conquista e não perde. A maior parte das minhas vendas foi para as alunas antigas, que voltaram e outras novas. Isso é um modo de mostrar também que o trabalho tá bom. Sim. Porque se eu não tivesse vendido para as alunas antigas, mostrava, elas não estavam gostando. E um grande aprendizado ou lição que você teve? Nossa, meu Deus, espera. Um grande aprendizado. Nossa, foram vários aprendizados. Gente, eu acho, acredito que 2 coisas. Primeiro é estar disposto a arriscar, nem que seja arriscar tudo, mas arrisque o máximo que você puder, que você se sentir disposto a arriscar para dar certo. Então, seja qualquer risco que for, mudar de cidade, começar um perfil do zero, criar um programa de treino, fazer um post novo, fazer uma live. Tem gente que tem muito medo de fazer live. Eita, que embaçou aqui. Seja o que for, esteja disposto a arriscar. E a segunda coisa é, seja você. É bem clichêzinha essa daqui. Mas é o ser você, assim... A gente se inspira muito. E hoje, como diz o Ícaro também, existe uma bolha de pessoas que deram certo e que são incríveis e que fazem um trabalho bom. E eu já cheguei a me cobrar demais ou a achar que eu não ia conseguir, porque eu via Carol Cantelli, Lara Nesteruk, Joel J, uma galera, Ladeira, uma galera boa que tá dando certo. E aí quando a gente vai
também para a área de treino, e aí eu vi a Carol Borba, caramba, o trabalho dela massa, grande e tal. E aí você vê, eu não vou conseguir, porque eu não tenho isso que fulano tem, eu não tenho aquilo outro que fulano tem. Mas existem algumas coisas que nos enganam. Primeiro, aquela pessoa tem realidades e personalidades e jeito e tudo diferente. E outra coisa, a gente se encanta por alguém que já tá bom, alguém que já é famoso, alguém que já é grande. E a gente fica achando que não vai dar certo por causa disso. E, na verdade, o que fez aquela pessoa ficar grande foi, muitas vezes, a autenticidade, o jeito, o dar a cara a tapa, o arriscar, tudo isso. É quem ela é que fez ela crescer. E não quem ela achava que era uma personalidade boa para ela ser. Então, muitas vezes, a gente tá aqui na internet e fica querendo copiar o jeito do outro, a maneira de falar, a maneira de se expressar. Eu acho que a gente pode pegar muita coisa boa. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a forma de escrever do Ícaro, eu vou pegar um pouco aqui do jeito de se expressar da Lara, porque eu me identifico e tal. Show! Você modelou aquilo, né? Existe muito se fala sobre isso, sobre modelar, né? As pessoas. Mas não deixar de ter a sua essência. Porque é isso que vai fazer a diferença. E isso é uma jornada de descoberta. Ninguém... eu comecei no Instagram, eu já sei quem eu sou. Não sabe, a gente não sabe. A gente vai descobrindo características que valem a pena vir para a internet, características que não valem. Então, eu fui aprendendo repetindo muito, e tô aprendendo que tem um mundo de coisas ainda para aprender. Mas a gente vai aprendendo, é assim... Eu vou botar quem eu sou aqui na internet, vou aparar as arestas e vou repetir. Repetir diariamente. Porque isso vai fazer diferença, e isso faz crescer. Então, as pessoas... tem gente que vem... E aí, isso é que a gente vê coisas que valem a pena ser repetidas. Por exemplo, a pessoa que vem e diz... eu adoro o seu jeito de explicar tal coisa, porque você faz isso de uma maneira leve. Pronto, eu já sei que... Algumas pessoas disseram isso, já sei que isso é bom. Eu vou repetir esse padrão. E isso faz muita diferença. Isso é uma jornada de autoconhecimento, para que você seja quem você é no Instagram. Não é aleatório, porque, no fim das contas, a gente não sabe muito bem quem a gente descobre, né, a partir das experiências. É verdade. E quem são as pessoas que inspiram Sara? Nossa! As perguntas vão aumentando o nível de dificuldade, estamos pedindo um joguinho do Mário, né? Tô aqui no joguinho do Mário, vê se o chefão... querido, tem outro chefão. Bem, muitas pessoas me inspiram. Pessoas mesmo, né, reais. Da internet, bem, como eu já disse, eu me inspirei muito. Até hoje me inspiro e acompanho toda hora. Me inspiro muito no Ícaro, em alguns pontos, e aí é importante, né, a gente não criar. E ele falou muito disso, engraçado, ele falou disso ontem, eu acho, de gente que fica copiando e colando o jeito do outro, né? Ele citou o exemplo do Ítalo. Tem um monte de gente agora fumando charuto e posando que nem o Ítalo. Gente, não inventa moda, pelo amor de Deus. Eu gosto de pegar coisas que fazem sentido de cada personagem, isso falando de internet. Então, do Ícaro, a Lara Nesteru, que pra mim também foi uma coisa... Ela tem algumas coisas que eu me identifico, então eu fui pegando muito o jeito dela em algumas coisas e vendo que aquilo dava certo. Gosto muito da Carol Cantelli, amo a Malu Perini também. Então, são pessoas que eu acompanho com mais frequência e vou pegando algumas coisas. Vou pegando até que é algo, possibilidades. Então, quando você vê alguém que você admira fazendo algo, você vê, é possível que eu faça também, que eu traga para minha realidade. Não é feio expor isso, não é feio falar dessa forma. E é uma coisa que vai te moldando. Então, são pessoas que eu me identifico também porque começaram de baixo. Então, são pessoas que vieram e cresceram. Por exemplo, nós temos o exemplo do Joel J. O Joel J, ele tem uma trajetória mais na internet, ele já chegou sendo quem ele é. Poxa, ele já era grande no quesito profissional. Então, Joel J não... e ele chegou na internet do completo anonimato. Não, as pessoas já conheciam o Joel J, pelo amor de Deus. Agora, é como qualquer outro profissional que já chegou no boom da internet, já sendo quem era. Um atleta, por exemplo, ele, como o caso do Joel, ele já chega sendo quem ele é. Então, é mais fácil um pouco para essa pessoa, porque ele já tem uma trajetória
que dá garantias para ele, né? Quando ele chega no Instagram, isso pensando em Instagram, não tô nem pensando em trajetória de vida total, porque, claro, ele veio de baixo também, mas diferente quando você pega alguém que começou do zero aqui. Então, eu me inspiro nessas pessoas, porque são pessoas que chegaram na internet como na frente e outra atrás e cresceram muito. E, claro, existem outras inspirações, os básicos, né? Família, meu marido e tudo mais, mas quando eu penso em profissional, que são pessoas que as pessoas aí do outro lado vão saber fazer link, né? Pegar pessoas que têm uma história que você se inspira, ou que te dão ânimo, né? É possível. O que hoje faz seu coração bater mais forte? Eita, meu Deus do céu! Olha, nossa, eu sou péssima nesse negócio. Diga uma coisa. Nunca sei dizer uma coisa. É péssimo pra mim dizer uma coisa. Mas, assim, o que me faz realmente continuar fazendo o que eu faço, por exemplo, e me empolgar, primeiro, a minha família, né? Eu casei recentemente, quero ter filhos e tudo mais. Não sei se eu quero ser uma Samia Marcilli, mas quero ter vários filhos, né? Quero ter uma família, e isso nos joga muito pra frente. Quando você sabe que você tem um motivo para aquilo, a famosa motivação. Mas isso faz o meu coração assim, poxa, eu tenho que continuar. Quando você pensa em desistir, você, opa, tenho família, tenho que continuar. Mas existe algo que me empolga muito, que são as alunas. Então, quando eu vejo os relatos delas, quando eu vejo os comentários. E, gente, quando a gente é pequeno, a gente acha que esses comentários só vão acontecer com gente famosa. Então, a gente vê, por exemplo, eu entrava nos perfis grandes, 30, 40, 50 mil seguidores, e aí vem aquele comentário daquela pessoa, você mudou minha vida, aí você fica, caramba, quando é que eu vou ouvir isso? Todo mundo pode ouvir isso, se fizer um bom trabalho. Então, a gente tem um grupo das alunas no Telegram e elas dizem, Sara, pelo amor de Deus, eu não sei viver sem você. Sara, você mudou minha maneira de pensar sobre isso, você mudou minha maneira de ver isso. E eu fico, caramba, tem uma galera grande trabalhando e eu mudei a maneira dela ver tal coisa, sendo que ela já conhece fulano e tal. Só que é justamente que a gente volta no outro ponto, né? É sua essência, seu jeito. Então, é isso que vai dar o start na vida daquela pessoa. Por exemplo, eu acredito que você tem várias pessoas em que você se inspira. Eu já vi que, inclusive, o Joel, né, seu mentor, inclusive, se eu não me engano. Então, existiram provavelmente na sua vida várias pessoas que poderiam ter sido o Joel na sua vida. Só que elas não tinham algo que só ele tem. Então, é isso que faz diferença. Talvez você já ouviu a mesma frase de várias pessoas, mas quando o Joel disse, você, caramba, é isso. Por quê? Porque aquela pessoa tem algo nela que faz diferença. Então, por exemplo, o Ícaro, minha mãe diz, mas também só fala no Ícaro. Porque de vez em quando eu digo, eu vi no perfil do Ícaro, mãe, porque acontece, o negócio é o seguinte. E ela gosta dele, gosta do trabalho dele, mas você fica parecendo que você tá numa seita, né? Você só fala daquela pessoa, mas você entra num culto. Mas é justamente assim, eu digo, mãe, e digo para as pessoas, outras pessoas eu digo, o jeito dele falar o óbvio é tão diferente, te traz memórias, te traz algo tão diferente, você diz, caramba, é isso. Então, e ouvir isso também, enquanto profissional, faz muita diferença para mim. Ter esses depoimentos, ter essas alunas engajadas, saber que eu estou mudando a vida delas, que eu faço parte dessa mudança, na verdade. Claro que elas são as maiores heroínas, mas que eu faço parte. Quando eu vejo um antes e depois, quando eu vejo uma aluna que perdeu 20 quilos, quando eu vejo uma aluna que disse que nunca tinha comido fruta ou verdura na vida, e ela começou a comer num desafio que eu fiz, eu fico, caramba, é isso. Então, essas duas coisas fazem o coração da gente palpitar e fazem a gente não desistir também, porque todo mundo em algum momento pensa em desistir, né? Mas isso faz a gente continuar, com certeza. E pra gente fechar, uma palavra ou uma frase que represente você. Gente, olha, eu tô olhando pro meu marido assim, uma palavra e uma frase. Mas eu penso assim, pra mim, veio agora, nunca tinha parado pra pensar, mas 2 palavras, na verdade, coragem e resiliência. Fazem muito parte da minha história. Aqui não dá para contar nada da história
mais profunda, mas da minha vida é muito, muito coragem, muito, muito, muito coragem mesmo. E saber resistir ao tempo, principalmente, e às pessoas. Você trabalha na internet, trabalha no presencial, muita gente aqui talvez esteja começando. E uma das coisas que vai fazer a pessoa conseguir ter resultado é resistir muito. Resistir aos comentários maldosos, resistir aos fracassos, às vezes que você tentou e não deu certo. Por exemplo, você disse, a gente já está no 41º, né? Livecast. Então, você já passou por 40 até hoje e vai passar por muito mais. E muita gente desiste no 3º, no 4º, no 5º. Então, é essa capacidade de resistir, de dizer, eu vou de novo, deu errado, vou de novo, tentei um projeto, não deu certo, vou tentar outro, e eu não vou desistir. Isso, caramba, pra mim mudou muito. Eu tentei muita coisa até começar a dar certo em algo, né? Porque eu nem digo eu dei certo, eu tô ali, né? Tô no caminho. Um dia eu vou dizer, deu certo mesmo. Mas a gente vai tentando e não dá certo e tenta outra coisa, e dá a cara a tapa, e tem coragem de mudar, de viver outras experiências. Isso, para mim, faz toda a diferença, me caracteriza muito, e eu acho que é algo que todo mundo tem que ter para dar certo. Tem gente que não vai ter, infelizmente, tem gente que vai parar no meio do caminho e nunca vai ter coragem, e nunca vai resistir à pressão. Mas acredito que você é um dos meus também, que resiste, que vai, que tenta. Não importa o que estão falando, você sabe no que você acredita e até onde você é capaz de ir. Isso é muito bom. E isso, com certeza, faz muito, muito parte da minha história. Sara, muito obrigado por seu tempo, pelos aprendizados, aí, pelas lições, por todo o conteúdo que você entregou, ter cedido aí sua casa, né? Eu digo, eu nem lembro qual foi o episódio que eu falei, mas enfim, você cede sua casa, né, seu espaço aí, adentrar e compartilhar isso comigo e com as outras pessoas, né, então, aqui assistindo, então, muito obrigado mesmo por estar aqui. Você já vai voltar, essa parte aí mais profunda, eu acho que é o episódio 2.0. São essas questões mais realmente que muitas vezes a gente acaba não falando tanto, né? A gente falou muito hoje sobre trajetória, não deixou de ter vários pontos assim, mas tem coisas que são mais profundas e acredito que a gente precisa compartilhar um pouco mais sobre isso também, né? Sobre muitas dificuldades que podem ter acontecido, sobre fatos assim, sobre os projetos que não deram certo também, né? Então, tem. É isso. Muito obrigado. Se quiser, pode ficar à vontade para mandar uma outra mensagem aí pro pessoal. Fica à vontade. Me despedir, agradecer, na verdade, né? Agradecer você, o carinho de chamar. Eu me considero privilegiada quando sou convidada para qualquer coisa, porque é uma oportunidade de ajudar outras pessoas também, através da nossa história. E eu falo porque a minha história também é cheia de outras histórias que me incentivaram. E quanto mais histórias de incentivo a gente tem, mais força a gente tem para continuar. Então você, com já 40 podcasts que já fez, você tem muita história que você conhece. E isso eu sei que te ajuda e ajuda todo mundo. Quando a gente vai vendo as diversas experiências, as diversas possibilidades que as pessoas têm, cada pessoa com sua história traz diversas possibilidades que se encaixam em vários contextos. Então isso é muito bom e eu gosto de sempre ajudar e compartilhar e aprender também, claro, com a sua experiência também. E, bem, quem quiser continuar acompanhando essa trajetória, vai para o meu Instagram, treinadora Sara, com H no final. E provavelmente você vai acompanhar e ver o negócio caminhando. É bom acompanhar a história da pessoa e ver crescendo. E Deus quiser, o negócio vai caminhar cada vez mais. E com certeza, se você me chamar, estarei aqui de novo. Porque, claro, vai ser um imenso prazer para todo mundo. Conheçam o meu Instagram, conheçam o Sarada, meu programa de treino só para mulheres. Não vem homem, é só mulher. E eu vou ter o prazer em receber todos vocês. Sara, muito obrigado. Você volta no Estamos de 41 82, viu?
Olha Tá aí. aqui anotado, registrado. Episódio 82, você tá de volta. E pessoal, nos vemos no nosso próximo episódio. Grande abraço para vocês e até o próximo.